Olá, amigos do canal Espiritualidade. Acompanhamos com bastante frequência as redes sociais e observamos também com uma grande frequência muitos ataques que as pessoas de diferentes grupos religiosos fazem umas às outras. E observamos também muitos críticos do cristianismo que dizem inúmeras ideias, inúmeras teorias sobre o cristianismo, que vão desde aquelas que hoje já foram superadas até pelos estudiosos, de que Jesus não foi uma figura histórica, ele foi um mito adaptado de mitos de antigos povos, até aquelas que vão atacar assim frontalmente os líderes religiosos. E infelizmente a gente observa que muitos dão margem realmente a esses ataques, ou muitos se permitem serem atacados porque não apresentam uma moral, uma conduta, uma ética, muitas vezes irrepreensível. É lógico que existe sempre os caluniadores e o mundo está cheio deles, pessoas que por algum interesse, um desejo de vingança, uma inconformação por violências que sofreram por parte de religiosos, muitas vezes se voltam contra eles, com o objetivo de difamá-los e de supostamente desmascará-los. É sempre importante a gente considerar que em qualquer meio sempre existirão pessoas de boa índole, de caráter reto, de pessoas que têm condutas irrepreensíveis, assim como há aqueles também que até são bem intencionados, até tentam acertar, mas muitas vezes permitem que as suas imperfeições acabem se manifestando. Isso nos leva a refletir que há inúmeras condições, há inúmeras situações em qualquer meio, e nós não podemos julgar o todo pelas suas partes. Por isso que no Espiritismo nós procuramos sempre tentar separar as ideias das pessoas propriamente. Devemos considerá-las, então, sempre o valor de uma ideia em si e não tanto a pessoa que está divulgando essa ideia. Porque muitos até tentam e são até sinceros nas suas crenças, só não conseguem compatibilizar a sua conduta com aquilo que eles mesmos pregam. Muitos dirão, mas isso é hipocrisia. Pois é, de fato é, quando a gente não consegue alinhar a nossa prática com a nossa ação. E isso, de uma certa forma, é comentado neste trecho que hoje nós vamos analisar de O Evangelho segundo o Espiritismo. Como já tinha avisado no vídeo anterior, nós vamos começar a partir então daquele vídeo a fazer a análise de algumas passagens do Evangelho, procurando manter a sequência desde o início. Começamos lá no prefácio, em que os Espíritos trouxeram ali as informações, e vamos agora neste vídeo trazer uma parte do objetivo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, isso explica por que um Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos profitentes de outras denominações cristãs dizem que por que um Evangelho segundo o Espiritismo? Se o Evangelho seria único como mensagem de Jesus, embora possa estar dividido ali nos 4 Evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João. O fato é que há muita coisa a ser refletida e pensada nos evangelhos, e muitas coisas não ficaram bem compreendidas em todos esses séculos. E por esse trecho que eu vou ler e comentar hoje, a gente pode entender bem por que isso aconteceu e por que da importância de um evangelho segundo o Espiritismo, que é uma explicação do evangelho de acordo com o ensinamento dos Espíritos. E isso mostra que aquilo que os Espíritos ensinaram tem uma relação direta com a essência da mensagem de Jesus. Nessa primeira parte, então, o objetivo desta obra, nós vamos ler o seguinte, olha. Isso são palavras de Kardec fazendo então a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos, então esses chamados evangelhos canônicos, esses que foram adotados pelas igrejas cristãs, o Evangelho de Mateus, Marcos, João e Lucas. Podemos então dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, aquilo que Jesus fez, aonde ele esteve, com quem ele falou. Os milagres,
e já sabemos muito sobre o que são esses feitos extraordinários que Jesus fez, já falamos em muitas ocasiões. 3. As profecias seriam as predições, a previsão do futuro. E as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja. Aquelas ideias que não ficaram muito bem compreendidas, como por exemplo, quando Jesus disse que ele e Deus seriam um. E muitos pensaram então que isso explicaria que que Jesus seria o próprio Deus encarnado. Isso seria um dogma então da igreja. E o quinto e última parte, que é analisada por Allan Kardec, o ensino moral. Seriam as regras de condutas que Jesus transmitiu em seus ensinamentos, mas aqui nós vamos entender que essa moral de Jesus não é a moral convencional do mundo, é a moral de ordem superior, vinda de um espírito puro. E aí Kardec prossegue na sua análise dizendo o seguinte, olha, se as 4 primeiras partes têm sido objetos de discussões, então, ao longo desses 2000 anos de cristianismo, houve sempre muita controvérsia sobre as palavras de Jesus. Por isso que há divisões, por isso que há interpretações, por isso que numa época se queimou livros, porque queriam banir esses outros escritos da época de Jesus. Aliás, se formos ver, formos pesquisar, nós vamos identificar que existe uma grande variedade de outros escritos que eram usados pelos cristãos em várias regiões do mundo, em vários períodos, e que foram proibidos numa certa época por autoridades religiosas, com a tentativa de não permitir outras ideias que não fossem aquelas que eles quisessem naquele tempo. Então Kardec coloca isso, que esses temas todos sempre foram motivos de muitas polêmicas e muitas controvérsias. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias e as palavras que serviram para estabelecimento dos dogmas da igreja, daquilo que são as crenças indiscutíveis que a igreja cristã adotou. E ele prossegue dizendo, olha então, se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável, ou seja, as regras de condutas que Jesus indicou que seriam essenciais para o ser humano continuam inatacáveis, ou seja, não se tem o que discutir sobre isso. Por exemplo, a não violência, não usar de ações violentas contra o próximo. Temos 2 passagens do Evangelho que mostram essas regras. Aquele episódio em que Jesus estava para ser preso e Pedro pensou em defender Jesus com a sua espada. E Jesus rapidamente advertiu Pedro, depois que ele tinha cometido um ato de violência, de cortar a orelha de um soldado do templo, Malco. Então Jesus repreendeu Pedro e disse, olha, guarda a sua espada, porque quem vive pela espada, por ela perece. É muito claro essa indicação de Jesus, que aí nós temos a lei de ação e reação. Quem viver pela violência está sujeito a ela, atrairá inevitavelmente essa punição para si mesmo. E temos o outro episódio da mulher que foi apresentada por uma multidão a Jesus, dizendo que ela tinha sido pega em flagrante por ser adúltera, por ter traído seu marido ou praticado algo que eles consideravam adultério, e diziam, a lei diz que ele tem que ser apedrejada, porque isso estava previsto na lei de Moisés. E aí Jesus deu uma nova regra de conduta para a humanidade. Ele sabia que a intenção das pessoas ao trazer a mulher era para condená-la. E o que ele fez? Ele usou de um artifício muito inteligente e que qualquer um que entenda bem a situação é capaz de reconhecer que Jesus condena qualquer punição baseada em castigo físico contra uma pessoa, baseada em pena de morte. Jesus coloca para aqueles homens, aquele que estiver sem nenhum pecado, ou seja, sem nenhum erro, atire a primeira pedra. Veja que Jesus era o indivíduo sem erros, o espírito puro. Ele poderia ter atirado a primeira pedra. Tanto é que depois que os homens começaram a sair envergonhados daquela situação, porque eles caíram em si, como nós vamos querer aplicar uma pena nela se nós não somos isentos de erros? Então eles começaram a sair. O Evangelho diz que dos mais velhos foram os primeiros.
né? Então já tinham a sabedoria de entender. Eu não posso punir no outro aquilo que eu também em algum momento já devo ter feito, e se eu tenho erros, por que eu vou querer punir com a morte o outro? E depois que eles vão embora, Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão os que te acusavam? Ela diz: não sei, Senhor, e ele diz: então nem eu te punirei, vai e não peques mais. Veja, essa é uma nova regra de conduta que Jesus traçou para os cristãos. E hoje, qualquer parte do mundo civilizado, qualquer parte em que as pessoas já compreendem os direitos dos indivíduos, o direito natural à vida que todo ser humano tem, a pena de morte não é reconhecida como algo cabível, por nenhuma razão, por uma questão muito simples que o Espiritismo nos esclarece, porque você pode eliminar o indivíduo fisicamente, mas espiritualmente ele continua. E ao invés daquela pena de morte servir para ele como uma forma de reparação, de superação do seu erro, muitas vezes leva esse indivíduo a se sentir mais ainda com raiva, mais ainda com desejo de vingança daqueles que praticaram aquela pena contra ele. Na verdade, a pena de morte não resolve nada. Veja, eu trago esse exemplo para mostrar que Jesus, então, trouxe uma nova regra de condutas para as pessoas, mudando radicalmente aquilo que era ensinado no tempo dele, onde era previsto a pena de morte para um caso de traição, por exemplo. Então, é isso que Kardec está dizendo, né? É indiscutível o ensino moral de Jesus, o ensino dessas regras superiores de vida, em que nós passamos a não usar mais da violência como uma forma de resolver as nossas pendências, os nossos problemas entre nós. E ainda Kardec prossegue dizendo assim, olha, diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Ou seja, aqueles que não acreditam em Jesus, que nem admitem a existência dele, que acham que ele foi uma invenção, né, uma criação de um mito pelos cristãos que foram se apropriando de crenças de outras pessoas, é indiscutível. Não existia no tempo de Jesus ideias semelhantes às que ele trouxe. E ele traz algo realmente novo para aquele povo em que ele vivia. Era normal punir as pessoas com a morte. Ele vem com uma ideia completamente diferente da tendência da época. Então aqui, ainda que as pessoas não admitam que Jesus tenha existido, ainda assim é indiscutível o valor dessa norma para a existência humana. E aí Kardec ainda prossegue nas considerações dele dizendo assim: é o terreno em que todos os cultos de todas as religiões, todas as denominações podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Mesmo que alguém ache que Jesus é parte da divindade, que Jesus é Deus, que ele é uma das três pessoas da divindade, de acordo com a grande maioria dos cristãos, mesmo que a pessoa não admita isso, mesmo que a pessoa tenha outras compreensões, se o corpo de Jesus era material ou não, se o que ele fez de um jeito é daquele jeito mesmo como está descrito ou é outro, todas essas questões elas podem ser consideradas como secundárias diante dessa moral que Jesus vem ensinar. E aí ele coloca assim, olha, ainda desenvolvendo essa ideia de que a moral ensinada por Jesus é extremamente importante, válida, e que todas as outras questões são sempre secundárias quando nós entramos na essência dos seus ensinamentos. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre, por toda parte, provocadas pelos dogmas. Dogmas são aqueles princípios de uma fé que não são discutidos. Um grupo de pessoas entendeu que aquilo seria o certo e definiu. Todos devem acreditar nisso. E aí a maioria, ou melhor, aqueles que detêm o poder, acabam impondo aos demais. Por exemplo, a questão da divindade de Jesus. Isso é um dogma da igreja cristã. É uma ideia que é passível de discussão quando nós vamos interpretar os textos, né? Quando Jesus diz que ele é um com Deus, ele não quer dizer necessariamente que ele é parte de Deus.
ele quer dizer que ele está em sintonia. Isso dá margem a gente chegar nessa conclusão, de pensar que essa unidade é em termos de objetivos, de cumprimento de tarefa, e não que ele é parte da divindade. No entanto, nenhum cristão filiado às denominações das igrejas cristãs, das mais diversos nomes, pode dizer que ele não aceita isso. Por quê? Porque senão ele está contrário aos princípios da religião dele, da fé dele. E isso leva então as pessoas a serem excluídas, não aceitas. Nos nossos dias isso já não é mais um grande problema, mas até alguns anos atrás uma pessoa que não concordasse com algum dogma da sua igreja era simplesmente excluído. E esse radicalismo chega em algumas seitas cristãs em que, se a pessoa tiver um ponto divergente, nem mesmo seus familiares querem contato com essa pessoa mais. Por exemplo, em algumas denominações cristãs, o divórcio é motivo para que o indivíduo seja afastado do convívio dos seus familiares que permaneceram ali naquele grupo cristão. Então isso mostra, né, o quanto um pensamento fechado, sistemático, em que não se dá margem à reflexão, ele pode separar as pessoas. Enquanto que os ensinamentos de Jesus, bem compreendidos do ponto de vista espiritual, na verdade tendem a aproximar as pessoas, a torná-las mais fraternas e mais próximas. E ainda Kardec, dentro dessa ordem de ideias, ele prossegue dizendo assim, olha, se discutissem as normas morais que Jesus trouxe, né, os ensinamentos que levam uma conduta equilibrada, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação. Porque o espírito de seita é aquele de um grupo que se fecha em torno das ideias e rejeita os demais, e geralmente leva a considerar que os outros estão sempre errados e que por isso devem ser afastados até mesmo do convívio, né? Quando nós vamos entender os ensinamentos de Jesus, nós vemos que esse espírito de seita ele é condenado. Você quer ver um exemplo bom disso? É a questão dos samaritanos. Os judeus no tempo de Jesus sempre viram os samaritanos como hereges, porque, segundo eles, a maioria dos judeus, eles consideravam que os samaritanos tinham mudado coisas fundamentais da lei de Moisés. Por exemplo, não adoravam Deus em Jerusalém, adoravam numa outra cidade. E Jesus várias vezes pegou como exemplo os samaritanos para mostrar, olha, aqui tem valor nessa pessoa. Ela não é alguém desprezível porque ela tem parte da crença dela diferente de vocês. Quando ele vai dar exemplo de quem é irmão de alguém, ele traz a ideia do bom samaritano. Quando ocorre a cura dos 10 leprosos, qual é aquele que Jesus destaca como sendo aquele que tinha o espírito de gratidão por ter sido curado? O único que voltou para Jesus curar era um judeu samaritano, ou simplesmente um samaritano. Então veja, Jesus nesses momentos ele condenou o espírito de seita. Essa ideia de você se separar das pessoas porque tem crenças diferentes. Ele mostrou que o que importa realmente, o que é essencialmente, é o amor ao próximo e o amor a Deus, que na sua interpretação, na forma como Jesus apresentou para os judeus que questionaram qual era o maior mandamento da lei de Deus, que eram semelhantes um ao outro. Amar o próximo é semelhante a amar a Deus. Então veja, isso mostra, né, que Jesus, nas suas colocações, sempre procurou aproximar as pessoas e não distanciá-las. Enquanto que essa ideia de seita, de fechar-se num grupo onde eu só vou conviver com as pessoas que eu concordo nos meus princípios religiosos, nas minhas ideias, é contrário ao pensamento de Jesus. E aí então, Kardec prossegue ainda então dizendo assim, retomando, olha, se o discutissem o ensino moral, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Porque realmente, para você seguir os ensinamentos de Jesus, você tem que mudar a conduta, mudar a sua atitude, mudar o seu modo de encarar a vida. E é por isso que é para muitos religiosos mais fácil se apegar à parte exterior da religião,
aos rituais, às tradições, aos gestos, aos simbolismos, aos objetos considerados sagrados. Por quê? É fácil você usar uma vestimenta, é fácil você cortar o cabelo de um jeito, é fácil você deixar barba ou não, é fácil pôr um lenço na cabeça ou não. O mais difícil é a conduta, e é isso que faz diferença na evolução do espírito. É isso que realmente é importante. Sem menosprezar aquilo que para muitos é considerado sagrado, mas o que adianta eu ostentar um crucifixo se eu usar ele para bater no meu irmão? E foi o que aconteceu há pouco tempo. Um sacerdote da igreja ortodoxa russa agrediu um outro sacerdote da igreja ucraniana, que é também a igreja russa, e porque eles estavam tendo divergência ali políticas. Então veja, como que eu posso usar um instrumento que é considerado sagrado para eles, o crucifixo, para bater em alguém? Isso é desconhecermos o que é realmente o ensinamento de Jesus. É nós nos apegarmos mais à parte exterior. Tenor, você está condenando o sacerdote que agrediu o outro? Não é condenando. É um exemplo vivo que chega até nós para nós refletirmos sobre o quanto é inútil a gente considerar algo sagrado se nós não temos o princípio mais fundamental, que é o amor ao próximo. Eu desejo de coração que esses dois irmãos possam se entender um dia, se perdoarem e reverem as suas crenças, mas que é um fato importante, ilustrativo para nós, é importante. Não é uma condenação quando nós trazemos esses exemplos à análise. É, na verdade, uma forma da gente refletir e pensar. Nós também, muitas vezes, podemos agir de forma errônea com os nossos conceitos, as nossas ideias, condenando nossos irmãos. Por exemplo, nós podemos dizer, nós como espíritas, o indivíduo agiu mal porque ele é um espírito inferior, atrasado. Mas nós também podemos ser inferiores, atrasados. Trazendo para a nossa vivência, para a nossa realidade, nós podemos cometer atos equivalentes a esse também. Bom, Kardec ainda prossegue assim, olha, para os homens em particular, é uma regra de conduta, os ensinamentos morais de Jesus, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. Jesus deu ensinamentos importantes sobre a nossa vida privada, quando falava daquelas nossas relações, por exemplo, com Deus, quando ele fala de orar, não orar na praça para que todo mundo visse, mas que você se voltasse a Deus em segredo naquele momento, porque era mais importante para que você estivesse realmente concentrado naquilo que importava, que é a sua ligação com Deus naquele momento, e não fazer como se fazia na época, ficar orando para que os outros vissem ali. E na vida pública nós poderíamos trazer como exemplo, quando trouxeram para Jesus a questão dos impostos, se era correto ou não pagar impostos. E Jesus disse, olha, dessas coisas do mundo você deve lidar como é o mundo. Ele disse, de quem é a figura que está na moeda? Não é de César? Então dá a ele o que é dele. No mundo faz parte você viver em sociedade e pagar impostos, então você tem que atender o seu compromisso. Então Jesus trouxe nos seus ensinamentos sempre essas possibilidades de a gente refletir sobre a nossa vida privada e a nossa vida pública, nossa vida de relação com as outras pessoas. E nos ensinamentos de Jesus nós encontramos então o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar. Uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo desta obra. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, as questões históricas, as questões dos dogmas até podem ser citadas, mas não é o objetivo de ser analisado item por item cada uma das passagens do Evangelho. Por quê? No Evangelho segundo o Espiritismo nós temos aqueles princípios que seriam os mais urgentes para nós atentarmos, para nós cuidarmos, refletirmos daquilo que realmente tem um impacto na nossa vida espiritual. As questões históricas, as questões polêmicas, elas têm o seu valor cultural, a sua importância para a compreensão de todo aquele mundo em que Jesus viveu, mas elas não são fundamentais à evolução do espírito do ponto de vista moral.
nós não aprendemos, sabendo a parte histórica, aquilo que realmente é importante para nós melhorarmos a nossa conduta. Agora, há ensinamentos de Jesus que são imprescindíveis para a nossa elevação espiritual, e são eles que são analisados no Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, eu convido então todos neste instante para o nosso momento de prece, de oração, agradecendo a Deus pela bênção da vida, pela oportunidade do conhecimento que nos ilumina, que nos esclarece, que nos faz avançar. Pai de infinita misericórdia, nós te pedimos, Senhor, dai-nos a força, dai-nos a capacidade de trabalharmos pelo nosso progresso, pela melhoria do nosso ser. E pedimos, Senhor, que permita aos Espíritos Consoladores nos amparar, nos socorrer e nos assistir em nossas necessidades da vida, nos instruindo, nos esclarecendo e nos encaminhando à compreensão das vossas leis, Senhor. Pai de infinita misericórdia, nós te pedimos que o Senhor possa abençoar e amparar, socorrer e iluminar a todos os que se encontram aflitos, cansados e abatidos. Possam todos esses nossos irmãos encontrar a paz em seus corações. Possam encontrar a luz em suas mentes, afugentando as trevas da ignorância, suavizando as suas dores, fortalecendo-os para a superação dos seus obstáculos. Inspira, Senhor, em todos aqueles que procuram a mensagem, seja do Evangelho ou de todos os grandes princípios nobres que chegaram à Terra para iluminar e conduzir a humanidade. Que possam ser compreendidos os princípios verdadeiramente espirituais e que possamos todos, Senhor, através dessas lições de luz, alcançar a paz em nosso próprio mundo íntimo. E o nosso agradecimento, Pai, por tudo, por todas as oportunidades, por todas as bênçãos, por toda a força que recebemos, Senhor. Permita, Senhor, que todos os que passam momentos difíceis possam também perceber, Pai, o quanto há em favor de cada ser, o quanto a vossa bondade e o vosso amor endereça a cada ser que vive neste planeta. E que assim possamos, encontrando esse amparo, esse auxílio, prosseguirmos a nossa jornada evolutiva. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Meus amigos, foram essas as nossas reflexões para este momento. Nos nossos próximos programas continuaremos analisando passagens do Evangelho nessa sequência que nós estamos realizando no nosso estudo. Tenham todos excelentes dias de paz, de harmonia, de realização e muita força nos momentos de desafios da vida. Continuem acompanhando a nossa programação aqui no programa Ponto de Vista, também a programação do canal Em Espiritualidade, ajudando na divulgação, curtindo o canal, as publicações e ajudando nessa divulgação. Na nossa página tenormorais.com.br também é possível acompanhar outros temas abordados em palestras, gravados em vídeo e em áudio, disponíveis ali também para o estudo e para a divulgação também. Um grande abraço a todos e até a próxima.